Queridos, é especial demais nós podemos viver esse tempo que, como igreja, estamos sendo desafiados a crescer nas mais diversas dimensões. Antes de iniciar a mensagem, você tem aqui um QR Code, você pode acessar a nossa revista IBB e também tem o acesso ao esboço dessa mensagem, onde nós vamos estar compartilhando nesta manhã. No último final de semana, nós tivemos uma programação especial, nós interrompemos uma série de mensagens que estamos desenvolvendo durante esse mês de junho e agora início de julho, que é sobre o livro de Tiago. Tiago é um livro muito especial, ele nos leva e nos confronta a viver e enxergar a vida de uma forma mais contemporânea ainda. A Bíblia ela é atual, ela tem aplicação imediata nas nossas vidas, mas Tiago tem uma forma de nos desafiar tão especial que nos leva a ser confrontados dentro do nosso coração. E eu quero, nessa manhã, trabalhar sobre algo quase que nós não temos, são relacionamentos. Todos nós temos relacionamentos. E quando nós falamos de relacionamentos, nós podemos falar do nosso relacionamento com Deus, na dimensão vertical, mas temos os nossos relacionamentos na dimensão horizontal. Temos o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o colega de trabalho, com os irmãos da igreja. Nós estamos constantemente nos relacionando. Mas a minha pergunta para você, eu quero iniciar essa mensagem perguntando: como é que você avalia os seus relacionamentos? Se você pudesse hoje avaliar, meus relacionamentos são saudáveis, são edificantes, eu cresço com eles, ou meus relacionamentos são todos travados, atravancados e eu não tenho muito sucesso? Quando nós pensamos no nosso relacionamento, nós precisamos entender que nós somos diretamente influenciados pelas marcas, pelo estilo, pela forma como nós vivemos até aqui. Nós temos um temperamento que é único, nós temos características que são únicas, nós tivemos experiências na vida que são únicas. Então, tudo aquilo que nós vivemos até aqui, de alguma forma, ele vai influenciar em quem nós somos, consequentemente, nos nossos relacionamentos. Por exemplo, alguém que teve um pai opressor na infância, na adolescência, vai ter muita dificuldade de aceitar a autoridade de um chefe do trabalho, vai ter muita dificuldade de aceitar a liderança de um líder espiritual. Por quê? Porque eu sempre, quando eu olho a figura de autoridade, me remete ao meu pai, que era autoritário, que abusava e que fazia coisas distorcidas. Então, os nossos relacionamentos, constantemente, nós estamos trabalhando para deixarmos eles mais aperfeiçoados. Sabe, quando nós olhamos para os relacionamentos, qual que é o inimigo que muito provável está no top 3 ali das dificuldades dos relacionamentos? É o orgulho. O orgulho é algo que destrói relacionamento. É algo que leva você a tomar decisões equivocadas. É algo que leva você a machucar pessoas, a ficar carregando com mágoa, ressentimento, muito lixo que alguém jogou em você por causa do orgulho. Mas se o orgulho é um inimigo, quem seria o nosso amigo nesse processo? A humildade. E aí a humildade, você não vai conseguir viver a humildade numa dimensão somente natural. Você vai precisar que Deus te capacite a ser humilde. Porque a nossa natureza pecaminosa vai travar esse processo. Por isso que o orgulho, eu não preciso nada além do que deixar a carne prevalecer. Mas a humildade, eu preciso confiar num Deus, numa dimensão vertical, para desenvolver a humildade nos relacionamentos na dimensão horizontal. E por isso que o tema da mensagem de hoje, a fé que gera humildade. Porque eu preciso, pela fé, confiar num Deus que é justo juiz, num Deus que tem o controle da história e que me capacita a viver de uma forma saudável e abençoada na minha vida e nos meus relacionamentos. Por isso que eu queria que você acompanhasse. Nós vamos ler lá o livro de Tiago, capítulo 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia, vai ser projetado também. Capítulo 4, nós estaremos lendo do 1 ao 12, e queria que você acompanhasse comigo. O texto diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres.
Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês não acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior? Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem os risos por lamento e alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Essa palavra, ela vem com uma força muito intensa, nos desafiando a olhar para dentro de nós, antes de olharmos para fora. E quando nós olhamos ali, o Tiago ele foi escrito para os cristãos que estavam espalhados das tribos dispersas entre as nações, como diz lá em Tiago 1:1. E o foco principal do livro do Tiago é corrigir padrões de comportamento que estavam infiltrados no meio do povo cristão. Padrões de comportamento em várias áreas. Por isso que nós já fomos ministrados sobre a língua, já fomos ministrados sobre as provações de perseverar e tudo aquilo que reflete esse relacionamento. Então o tema é a fé que produz humildade, porque a principal raiz das brigas e dos conflitos é o orgulho, é a falta de interpretar a realidade aqui dentro. Você tem dificuldade no teu casamento? Você tem dificuldade no relacionamento com seus filhos, com seus pais? Olhe para dentro. Olhe para dentro, porque aquilo que nós alimentamos aqui dentro, nós vamos projetar, porque quando nós falamos do coração, quando nós estamos falando daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, é só um transbordo daquilo que nós alimentamos dentro de nós. Então, como é que está o seu relacionamento com Deus e como é que está o seu relacionamento na dimensão horizontal? E eu olhando para o texto de Tiago, eu sou desafiado a olhar com uma perspectiva no coração ensinável. O primeiro ensinamento que eu tiro está aqui no versículo 1 ao 3, aonde a fé que produz humildade, ela reflete um cuidado com os campos de batalha do coração. Você já vai ver no primeiro versículo de onde vêm as guerras e contendas que há dentro de vocês. Vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Quando ele fala dessa guerra, no grego original é polemos, que vem do termo polêmica, significa discussão, controvérsia, certo? E é algo que é muito claro o que Tiago está colocando, que o nosso coração, se ele não está sarado, ele vai gerar guerra, ele vai gerar contenda, ele vai gerar discussão, ele vai gerar destruição. Por isso que eu preciso cuidar com os campos de batalha que guerreiam aqui dentro de mim. Muita gente hoje de manhã guerreou com a cama, quis ficar deitadinho. 3 graus. Tava. E aí, mas sabe, vocês já dormiram até mais tarde, né? Já guerrearam um pouco menos. Mas essa guerra é até mais tranquilo. O duro quando vem a guerra aqui dentro, que tem alguma pessoa te prejudicando e você quer fazer a justiça com as próprias mãos. E você não olha para o teu coração, você começa a alimentar um sentimento que começa a destruir. E quando você vê, você simplesmente se joga a fazer e a gerar uma destruição. Então, briga no casamento, com filhos, agressões, vem tudo de um coração que está cheio de lixo. Ontem eu e a Angélica celebramos 22 anos de casados. Aí tivemos um tempo em família, sempre o aniversário de casamento, nós celebramos em família, né? Então, semana eu estava no doutorado, vim para cá só para passar o final de semana e já retornar, porque tinha essa data especial do nosso casamento. E saímos com as crianças ontem, o Nicolas está lá no PV, vai ficar 3 semanas lá, nós fomos lá buscá-lo, voltamos, depois fui levar de novo. Mas sabe, e aí estava com eles ali e foi um momento muito especial, porque nós estávamos celebrando 22 anos de casamento. E nós conseguimos olhar para trás. E eu falava para eles assim, olha,
É muito fácil ter um casamento segundo o coração de Deus. É só não atrapalhar o que Deus quer fazer. É só você ser intencional e não querer inventar moda. E eu falava para eles, não aceitem viver um relacionamento que há brigas, que há discussões, que há... né? E nós não somos perfeitos. Mas quanto mais cedo você aprende a controlar os teus desejos pecaminosos dentro do teu coração, mais fácil será a sua vida e os seus relacionamentos. Porque essas guerras que existem em muitos casamentos, onde chega em casa, parece que não está chegando numa casa ou num lar, está chegando num octógono de MMA, é muito complicado. Existe uma diferença entre você chegar em um lar e você chegar numa casa. Você pode ter uma casa, um prédio, onde ali você não é um lar, onde há acolhimento, onde há amor. Você chega ali, é só brigas, é só discussões. Marcos 7, 21, 22 diz lá, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Por isso que o Salmo 119, 11 nos desafia, guarde o coração na palavra de Deus, para não pecar contra o Senhor. Você tem cuidado do seu interior? Você tem cuidado do teu coração? Você conhece pessoas que estão dentro da igreja, que saem daqui e o coração reflete algo totalmente diferente? Porque eu posso, sim, viver uma vida religiosa e não viver um genuíno coração entregue ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra nos orienta em todas as dimensões sobre o que é realmente caminhar com o Senhor e deixar isso influenciar as nossas vidas. Quando nós vamos lá em Efésios 5, 22, que ele nos desafia quais os deveres das mulheres, os deveres dos homens, ele vem depois de um desafio que está no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, onde ele diz para não se embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Infelizmente, hoje, até dentro da igreja, nós temos muito mais pessoas. Eu não estou dizendo muito mais pessoas. Muito mais é bom, né? Não estou dizendo mais pessoas buscando o vinho do que encher do Espírito Santo. Mas, infelizmente, temos muito mais do que gostaríamos. Nós precisamos olhar para o nosso coração. Porque o desafio é ser cheio do Espírito Santo. A conversão genuína, ela precisa se refletir em uma transformação de comportamento e uma cosmovisão que evidencie o fruto do Espírito. Quando olhamos nossos relacionamentos, para viver o nosso relacionamento na dimensão horizontal, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que possamos refletir o fruto do Espírito. Por isso que ela é algo sobrenatural. Eu só vou conseguir viver plenitude nos meus relacionamentos, ou saúde nos meus relacionamentos, se eu contar com a fé em Deus, que enche o nosso coração da sua presença. Fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Envolve relacionamentos. Você precisa desenvolver o fruto. Então, a guerra que há entre vocês, ela está diretamente ligada às guerras que está dentro de vocês. É isso que o Tiago está nos falando. Então, quais as lutas internas que você tem? Que você tem alimentado no teu coração, que tem influenciado nos teus relacionamentos? Talvez nessa manhã, você vai ser desafiado a olhar com mais intencionalidade para o teu coração. Porque tem algumas coisas que você está alimentando aí que não faz sentido algum. Você está correndo atrás do vento. E Deus está falando, olha aqui dentro. Porque aquilo que eu vou transbordar no relacionamento público, ele vai ser fruto do secreto, no meu quarto com o Senhor. Mas sabe, Tiago, ele vai continuar, e ele vai dizer ali no versículo 4, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. A fé que produz humildade mantém distância dos valores do mundo. A palavra de Tiago é muito forte. Ele está dizendo o seguinte, você é amigo do mundo ou é amigo de Deus? Não tem como você falar assim, sou amigo de Deus, mas estou com um pezinho no mundo. Não tem como você ficar
com um pé em cada canoa. Hã? Se você é atleta da ginástica, você vai ficar até um pouquinho longe, assim, mas vai chegar um momento que você não consegue mais. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas não percebem que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Inimigo. E essa palavra é muito forte. O afastamento de Deus é a consequência de um coração que flerta com o mundo para sustentar o próprio ego. Tem coisas que o mundo faz que parece ser normal, mas não é. Eu preciso compreender que Deus espera de nós essa reciprocidade. Eu preciso ser amigo de Deus. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Certo? E para mim ser amigo dele eu preciso ser intencional, eu preciso conhecê-lo. Você consegue ser amigo de alguém que você não conhece? Alguém que você não se relaciona? Então, quando nós pensamos sobre o amigo de Deus, amigo do mundo, não há neutralidade. Quem age como amigo do mundo se posiciona como inimigo de Deus. Satanás é o pai da mentira. E ele fala que quem mente, ele agrada, né, o pai da mentira. E o Satanás, ele vem, ele começa a destruir, porque o orgulho, ele abre uma brecha para Satanás vir destruir as nossas vidas, destruir aquilo que nós precisamos viver como filhos de Deus. Agora, a humildade gera honra. Quando nós vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 5 e 6, ele vai dizer ali, Deus se opõe aos orgulhosos, e isso Tiago repete aqui, ele destaca aqui nesse texto. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E ele nos desafia, no versículo 6, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele te honre no tempo devido. Sabe, e ele vai continuar trabalhando, o apóstolo Pedro ali dizendo o seguinte, no versículo 7, mas lance sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Queridos, para mim confiar num Deus que honra a humildade, eu preciso lançar minha ansiedade nas mãos dele. Mas no versículo 8 ele vai dizer, mas vigie e ore, porque o diabo é inimigo de vocês anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Amizade com o mundo, ela vai gerar uma brecha para Satanás. Satanás pode entrar e destruir a sua vida, se você não perceber que eu preciso ser humilde, confiar em Deus e estar sempre passando pelo filtro dele, nas minhas decisões, nos meus relacionamentos, na minha caminhada. 1 Coríntios 10:12 diz, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Ele está nos dando um alerta ali. No versículo 13 ele vai dizer, mas não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar, mas quando for tentado, peça a Ele que providenciará o escape para que possa suportar. Para que eu deixe o orgulho me dominar, eu não preciso fazer nada, é só ficar inerte, porque o orgulho naturalmente vai surgir num coração a partir de uma natureza pecaminosa. Agora, para viver a humildade e a entrega e o escape de Deus, eu preciso buscar a intervenção sobrenatural. Por isso que 1 Coríntios 10:13 ele fala, peça a Deus que dá liberalmente. Você está sendo tentado, você está sendo desafiado? Peça a Deus que Ele dá o escape para que possa suportar. Então, como é que você tem caminhado? Será que você tem vivido essa dimensão da humildade? Longe do mundo, não se achando autossuficiente, não se achando porque isso aqui não tem. Hoje, o maior problema hoje dessa geração de discípulos de Jesus é que tem muita gente que tem relativizado o pecado. E aquilo que é tão grave, não é tão grave assim. Não vamos ser tão legalistas. Não vamos ser tão... Queridos, existe uma diferença entre o legalismo e o liberalismo, onde está tudo permitido. O legalismo é aquilo que eu sou tão rigoroso e eu coloco coisas, um peso que a palavra não nos apresenta. Viver a fé cristã é leve. Mas isso não pode gerar um liberalismo onde eu começo a aceitar tantas coisas que Deus reprova. Eu deixo entrar no meu coração primeiro, para entrar nos meus relacionamentos. Eu preciso caminhar com convicção na palavra de Deus, mas de uma forma leve, porque eu agrado a Deus, não porque eu tenho medo do peso da mão de Deus. Eu agrado a Deus porque eu amo Ele, e o meu desejo é agradá-lo, é amá-lo de uma forma integral, inteira. Tiago ele vai continuar aqui dizendo,
ali no versículo 5, o que vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? E ele vai descrever isso. E aí ele vai falar ali sobre Deus se opõe aos orgulhosos, no versículo 7, submetam-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Aqui, a fé que produz humildade desenvolve uma submissão perseverante. E ele diz no versículo 8, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Sabe o que está dizendo? Essa reciprocidade, a nossa parte, a parte de Deus. Então, submetam-se a Deus, certo? E essa submissão vai gerar a intervenção, o agir de Deus. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos entender que Deus espera de nós a nossa parte. Ah, mas se Deus fizer, se Deus quiser. Não, calma aí, faça a sua parte. Busque a Ele, busque a intimidade com Ele, busque viver debaixo da liderança dEle. Porque a submissão deve vir antes da resistência. Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro chamado Resiliência e Submissão, onde ele diz uma frase muito especial. Para resistir ao diabo e a todas as brechas do pecado, é preciso submeter-se totalmente a Deus. A submissão vem antes da ordem de resistir. Será que você tem submetido a Deus? Será que você tem caminhado debaixo da liderança do Espírito Santo? Ou você tem avaliado o que é conveniente no momento? Tem muitas pessoas que eu quero tanto uma coisa que eu confundo o meu desejo com o desejo de Deus. E eu começo a fazer tudo para que o meu desejo prevaleça e eu não ouço a Deus, e eu não deixo Deus agir, eu não deixo Deus fazer. Quando você olha para o teu casamento, quando você olha para a tua paternidade, quando você olha os desafios que Deus tem colocado na tua empresa, será que você é aquele que já tomou a decisão e só quer uma validação de Deus? Ou você busca a Deus genuinamente para que Ele te dê a direção? Porque a submissão a Deus e é um caminho de bênção. Agora, a falta de submissão vai levar você a tomar decisões na sua carnalidade, na sua autossuficiência, e eu posso lhe garantir que quando nós agimos distante de Deus, nós perdemos muito a oportunidade de fazer algo para a glória de Deus e alinhado com o propósito de Deus. E muitas dessas decisões longe de Deus geram consequências desastrosas. O grande desafio é eu ter uma cosmovisão, que eu consiga olhar com os olhos espirituais os desafios que Deus tem colocado. A submissão a Deus vai gerar essa resistência a Satanás. Muitos casais pararam de se submeter a Deus, estão tentando resolver pela força do braço, e estão perdendo a grande oportunidade de viver o que Deus tem para o casamento, que é bênção sem medida. De repente você é solteiro, solteira, você está buscando um relacionamento, já passou por um divórcio, e você está vivendo algo distante de Deus, porque você não confia que Deus pode honrar e dar um homem, uma mulher segundo o coração dele para a tua vida. Nós precisamos confiar e submeter a Deus o nosso coração. E a grande chave para que submetamos a Deus o nosso coração é não tirar os olhos do Senhor. Romanos 12, ele vai dizer também, nós, uma vez que estamos rodeados de tão números de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalhe do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos o desafio que Tiago coloca para nós, junto com os desafios que o apóstolo Paulo colocou, caminhe humildade, caminhe com os olhos no Senhor, porque Deus vai honrar a tua entrega. Deus vai honrar o teu coração. Viver com orgulho diante de Deus é trocar a obediência por prazeres imediatos, colhendo vergonha e destruição no futuro. Querido, submissão é temor a Deus. Temor é reverência profunda. Eu preciso buscar a direção de Deus com muito temor. Submeta-se e depois resista. Sabe, esses relacionamentos que estão meio travados na sua vida, talvez está faltando submissão a Deus, porque talvez você deixou crescer no teu coração tanta amargura, ressentimentos, mágoas, que você não consegue olhar com coração sensível para perceber que Deus pode transformar e renovar esse relacionamento. Satanás pode estar usando essa raiz de amargura para te destruir, e você não está percebendo. E de repente vai ser tarde demais. Porque quando eu olho
para fechar o que Tiago fecha ali no versículo 11, 12, especialmente no 12, que a fé que produz humildade, ela confia na justiça de Deus, nos leva a confiar. Versículo 12, ele diz ali: apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Queridos, diante de tudo, todos os desafios que nós temos nos nossos relacionamentos, existe uma palavra de esperança, que existe um justo juiz, amém? Esse justo juiz que entregou o Espírito Santo, quando nós entendemos que temos o Espírito Santo em nós, Efésios 1,13 fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Nós somos selados quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Ele habita em nós. Se você nunca entregou seu coração a Jesus, hoje de repente você pode fazer nessa manhã. 1 Coríntios 6,19 fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então caminhar debaixo da liderança do Espírito Santo, desse justo juiz, então nós podemos caminhar com segurança, com a segurança que vem em Cristo Jesus. Nós não precisamos temer quando nós obedecemos, mesmo que você não ganhe uma discussão em um determinado momento da história. Existe uma promessa de honra. Por isso que quando o apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 5,6, para se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, não é para se humilhar debaixo do próprio entendimento, mas da poderosa mão de Deus, porque existe honra quando me submeto. Mas para que isso aconteça, eu preciso colocar diante dele. Eu preciso buscar no secreto do meu quarto essa intimidade que me dá ousadia para confiar. Você não vai ganhar toda a discussão. Vai ter momentos que você vai perder a discussão. Vai ter momentos que você vai levar prejuízo, é verdade. Vai ter momentos que você vai ser humilhado, é verdade. Mas se você estiver com o coração certo, alinhado com o coração de Deus, eu lhe garanto, porque a palavra garante que haverá honra. A garantia não é do Edemilson humano, mas daquilo que a palavra diz: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te honre no tempo devido. A honra vem. Eu preciso somente confiar. Então, o que eu quero desafiar você: confie no juiz, submeta-se a Deus, não ao orgulho. Confiar é abrir mão do controle, é reconhecer que esse justo juiz nos ama. E Ele quer que possamos desenvolver todo o nosso potencial. Ele quer que possamos viver todo o propósito que Ele já colocou em nós. Então, olhe para dentro do teu coração. O que você precisa hoje ressignificar aqui dentro, para que você viva esse transbordo de Deus, de um coração sensível, que vai ter relacionamentos com pessoas diferentes, que não vai ser para briga e conflito, mas vai ser para edificação e crescimento. Quem olha para todos os relacionamentos, os mais difíceis, somente com um coração rancoroso, tentando fazer a justiça com as próprias mãos, perde a oportunidade de crescer com as diferenças. Como é bom ter alguém que de repente te confronte, te leve a orar mais e te desafie mesmo. Porque essa pessoa carrega algo que você pode aproveitar para crescer. Pode ser aquele mais xarope. Sabe aquela pessoa que, às vezes, quando dá vontade de... Se você tiver um coração ensinável, você vai crescer. Amém? Uau, o pessoal está meio... Queridos, nós temos um Deus que é um justo juiz, que nos ama. E que o desejo dele é que possamos ter o coração alinhado com o coração dele. E se eu pudesse resumir a mensagem dessa manhã, sabe essas guerras internas, essas paixões e desejos, esse flerte com o mundo, jogue tudo isso aos pés da cruz e somente tenha um coração sensível para ouvir e viver o que Deus tem para você. Então feche seus olhos, eu queria...